Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos debates mais fascinantes da história, da arqueologia, a busca pela verdade sobre uma das figuras mais conhecidas de todos os tempos, o rei Davi. Por décadas a pergunta ficou no ar, dividindo especialistas. E a pergunta central é basicamente essa: Davi foi mesmo um monarca poderoso que construiu uma nação? Ou será que ele é mais uma lenda criada séculos depois? E olha, essa não é só uma pergunta acadêmica, não. Ela vai direto no coração de tradições de fé e do nosso jeito de entender a história antiga. Então a gente tinha dois lados bem opostos nessa história. De um lado, a ideia de que Davi seria uma invenção literária. Sabe, talvez um chefe tribal ali da região, cuja história foi super aumentada com o tempo. E do outro lado, a visão de um monarca histórico, de verdade. O cabeça de um estado centralizado e de uma dinastia reconhecida. Por muito tempo, parecia que o lado do mito estava ganhando. É que durante a maior parte do século XX, a situação para os historiadores era, para ser sincero, bem desanimadora. Havia uma falta quase total de provas físicas. Os arqueólogos estavam lidando com o que ficou conhecido como o vácuo de evidências. Simplesmente não existia nada, nenhuma inscrição daquela época, nenhum registro de outras nações, nada, fora dos textos bíblicos que falasse de Davi ou desse suposto grande reino dele. E claro, essa falta de provas deu muita força para uma linha de pensamento bem influente, a dos minimalistas. Para esses estudiosos que olhavam para a história com bastante ceticismo, a conclusão parecia óbvia. Se não tem prova externa, a história de um grande império de Davi só podia ser uma criação literária feita bem depois e não um fato histórico. E isso nos leva a um problema que frustrou pesquisadores por décadas. Se a gente olha para a linha do tempo da história, bem ali, por volta de 1000 a.C., onde a história do Reino Unido deveria estar, o que os arqueólogos encontravam era silêncio. Um buraco bem frustrante no registro histórico. E o mais interessante é que essa discussão ia muito além da academia. A ausência de Davi tinha implicações teológicas gigantescas. Pensa só, a promessa de um trono eterno, a linhagem messiânica, a própria genealogia de Jesus, tudo isso está ancorado na ideia de que Davi foi uma pessoa real. Se ele não existiu, um pilar fundamental simplesmente desmorona. Então, depois de décadas de silêncio e de um debate super acalorado, alguma coisa mudou. A história estava prestes a ter uma virada. E que virada! Tenta imaginar a cena. Gerações de estudiosos, de arqueólogos, debatendo, pesquisando, cavando debaixo de sol, sem achar uma única prova definitiva. Para muita gente, aquele vácuo de evidências já parecia algo permanente, sabe? Um caso encerrado. Um ano que mudou absolutamente tudo. Lá em Tel Dan, no norte de Israel, a equipe do Dr. Avram Biram encontrou fragmentos de uma estela de pedra bem antiga. Era um tipo de monumento de vitória, sabe? Escrito por um rei arameu, muito provavelmente Azael de Damasco, para se gabar das conquistas militares dele contra os vizinhos. E nela, gravada na pedra, estava a frase que quebrou o silêncio, uma referência a um rei da casa de Davi. Agora presta atenção porque o ponto crucial é esse. A primeira evidência de Davi fora da Bíblia não veio de um amigo, mas de um inimigo. E para os historiadores, esse é o tipo de prova de maior valor que existe. Um rei não ia inventar uma dinastia inimiga só para se gabar de ter derrotado ela. Era a confirmação, mesmo que sem querer, de que mais de um século depois da morte dele, a linhagem de Davi era uma força política conhecida e temida na região. A estela de Tel Dan foi a primeira peça do quebra-cabeça. Mas um reino é muito mais que um nome. É estrutura, organização, poder, e a partir daquele momento, outras peças começaram a se encaixar. Uma das evidências mais fortes de um governo central é a padronização. E foi exatamente isso que os arqueólogos encontraram. Em cidades super estratégicas como Hazor, Gezer e Meguido, foram descobertos portões enormes, gigantescos, com um design idêntico de 6 câmaras, e todos datando da mesma época. Isso é um forte indício de que existia uma única autoridade planejando e construindo as defesas do reino. E as peças do quebra-cabeça não pararam por aí. Outra inscrição de um inimigo, a estela de mesa que foi achada na Jordânia, também parece mencionar a casa de Davi. Além disso, fortificações com um estilo de arquitetura bem específico começaram a ser desenterradas por toda a Judéia. E na própria Jerusalém, a redescoberta do antigo sistema de água, o Sinor, bate direitinho com o relato de como a cidade foi conquistada, bem devagar. A imagem de uma nação organizada estava surgindo das ruínas. Então, o que tudo isso quer dizer? Por que achar o nome de uma dinastia numa pedra e uns portões padronizados é algo tão revolucionário assim?
O impacto foi duplo. Para o arqueólogo, a descoberta transformou Davi de um possível mito para uma figura histórica. Validou o palco onde a história bíblica aconteceu. Agora, para o teólogo, o significado foi ainda mais profundo. Confirmou que a aliança davídica foi feita com uma pessoa real, de carne e osso, o que solidifica a base histórica da esperança messiânica. E assim, a jornada foi simplesmente incrível. A gente partiu de uma dúvida generalizada, alimentada por um silêncio arqueológico, para chegar numa prova concreta, que veio da fonte mais inesperada possível, um inimigo. E, finalmente, construímos uma confirmação muito maior através de um padrão de evidências que apontam para um reino organizado e real. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? A história de Davi nos mostra como uma única descoberta pode virar décadas de teorias de cabeça para baixo. Isso faz a gente pensar, o que mais será que está debaixo dos nossos pés, esperando em silêncio para reescrever o que a gente acha que sabe sobre o passado? A história, pelo visto, ainda tem muitas páginas em branco.